é a nossa saudação matemática. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, dando continuidade ao tema de geometria analítica. Eu sou Alex Duarte, matemático, e está conosco a Márcia Moura, intérprete de Libras, para juntos nós continuarmos a explorar este tema. Então, venham comigo, por favor. O tema de hoje é distância entre dois pontos. Quais são as habilidades que nós queremos desenvolver? Construir modelos, empregando as funções polinomiais de primeiro grau para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Eu vou falar um pouco sobre tecnologia hoje. E converter representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. Então, vamos lembrar uma coisa aqui, tenho certeza que vocês estão estudando e que às vezes pinta essa dúvida, mas qual que é o objetivo da geometria analítica? É exatamente conectar álgebra com geometria. Então, nós temos o mesmo objeto de dois pontos de vista diferentes. O objeto geométrico, o ente geométrico e a equação desse objeto. E a gente fica transitando entre álgebra e geometria. Muito bem. Pergunta. Nós vimos na aula anterior, vocês devem estar lembrados, a marcação de pontos no plano cartesiano, vimos quadrantes, e agora nós queremos calcular a distância entre dois pontos quaisquer. No plano cartesiano, qual é a fórmula da distância entre dois pontos? Então aqui nós temos uma figura ilustrando dois pontos quaisquer, então nós temos aqui o ponto P e o ponto Q, tá? O ponto P e o ponto Q, e nós queremos calcular exatamente essa distância aqui, dadas as coordenadas do ponto, de cada ponto, Então, observem aí, por favor, que nós temos o XP e o YP como coordenadas do ponto P e o XQ e o YQ como coordenadas do ponto Q. E nós temos esta fórmula. Bom, geralmente, vocês que acompanham aqui já sabem, eu não gosto muito de fórmulas. Vamos ver de onde que vem essa ideia. Então, observe aqui o seguinte. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Alex, como que você sabe que é um triângulo retângulo? Como que você sabe que este ângulo é de 90 graus? Porque os eixos formam entre si um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui como nós temos um lado paralelo ao eixo X e outro lado paralelo ao eixo Y, nós temos um ângulo de 90 graus. Para calcular a distância, equivale à medida do segmento PQ, ele é o quê? Ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, usando o nosso querido e bem conhecido teorema de Pitágoras, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a hipotenusa ao quadrado, que é a distância que nós queremos, dpq ao quadrado, igual esta medida primeiro, por exemplo, mas se a gente observar, como que a gente calcula esta medida? Digamos, por exemplo, que aqui seja, nós estamos no lado negativo, menos 3 e aqui seja menos 1. Então, nós temos a diferença aqui, o 2 nesse exemplo aqui. É a distância entre essas duas abscissas. No caso geral, vai ser uma menos a outra. Só que aí nós temos um problema, seria a maior menos a menor, então seria XQ menos XP. Só que se a figura estiver em outra posição, não necessariamente o maior menos o menor vai estar nesta ordem. Como que nós poderíamos resolver isso? Colocando um módulo. Mas observem, por favor, o seguinte, depois que a gente fizer isso, XQ menos XP, ou o contrário, tanto faz, em módulo, a gente vai elevar ao quadrado. E elevando ao quadrado vai dar um resultado maior ou igual a zero. Portanto, nós temos uma simplificação aqui automática, que é a seguinte, como nós vamos elevar ao quadrado, acaba que o módulo se torna desnecessário. E, além disso, nós podemos colocar na ordem que a gente quiser. Então, por exemplo, XP menos XQ, para ficar mais simpático, ao quadrado, mais o mesmo raciocínio aqui no eixo Y, YP menos YQ, a diferença ao quadrado. Perfeito. Então, aqui é o teorema de Pitágoras.
Então, se a gente, né, agora, né, fizer a operação inversa, né, do quadrado e a gente tirar a raiz, a gente vai chegar exatamente nesta fórmula. Por que que na maioria dos casos eu não recomendo que você grave a fórmula? Porque é mais fácil a gente ir diretamente na figura, marcar as distâncias e aplicar o Pitágoras. Tem uma exceção que eu vou mostrar ainda hoje. Muito bem. Então, exercício resolvido. No plano cartesiano, determine a distância entre os pontos P menos 7, 1. Gente, lembrando que é sempre nesta ordem, né? Abscissa x, ordenada y. Então, sempre vem o x primeiro, o y depois. Mesma coisa aqui, ó. Q, 5, 6. Esse é o x do ponto Q, esse é o y do ponto Q. Aqui é o x do ponto P, aqui é o y do ponto P, nesta ordem. Bom, então o que nós vamos fazer, né? Nós vamos começar desenhando o plano cartesiano e localizando os pontos. Na figura que eu vou mostrar para vocês, né? Então, ó, vamos gravar menos 7, 1 e 5, 6. Na figura que eu vou mostrar para vocês, a gente tem um plano cartesiano quadriculado, né? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui, ó. Vamos anotar aqui que o P que a gente quer é o ponto menos 7, 1. E vamos anotar aqui o Q que a gente quer é o ponto 5, 6. Como que marca isso, Alex? Então, lembrando, né, nessa ordem sempre, primeiro o x de cada ponto, depois o y de cada ponto. O que é menos 7? Vamos aqui na origem, ó, vamos andar como é negativo, 7 para a esquerda. Gente, ó, lembrando, ó, eixo x para cá é negativo, né, para a direita é positivo. Eixo y para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, vamos lá. Começa na origem, anda 7 para a esquerda, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 está aqui. Né? Ok. E vamos andar 1 para cima, no eixo Y. 1 para cima, está aqui. Né? 1 para cima e agora você liga isso aqui. Ó. Você liga, quer dizer que o ponto P está exatamente aqui. Vamos no ponto Q agora. Nós temos que andar 5 para a direita, né, já que é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, está aqui. E nós temos que andar 6 para cima. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui. E agora a gente liga também. Ligamos, né, sempre na perpendicular aos eixos, quer dizer que aqui está o ponto Q. Os pontos P e Q. Então, nós queremos calcular esta distância aqui, que é dPq, ou se você quiser, né, simplesmente D. Bom, como que eu sugiro que a gente faça, então? Nós temos aqui, então, ó, vamos dar uma destacada aqui, ó. Nós temos aqui, então, aqui, ó, nós temos o nosso triângulo retângulo, aqui, ó. Né? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Se a gente fizer isso aqui, ó, do lado de fora, vamos contar os quadradinhos, gente? O que nós temos aqui no triângulo retângulo? Né? Essa cor não ficou boa. Nós vamos então determinar aqui, contando, nós vamos determinar aqui os catetos. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, de menos 7 até 5, aqui nós temos 12 quadradinhos, quer dizer que este cateto é 12. Aqui, ó, de 1 até 6, nós temos 5 quadradinhos, quer dizer que esse cateto aqui mede 5, perfeito? Então, nós queremos saber o quê? Nós queremos saber essa distância D, ou dPq. Então, agora basta aplicar neste triângulo retângulo aqui o teorema de Pitágoras. É mais fácil do que aplicar a fórmula. Então, é legal a gente entender a fórmula, né? Mas aplicar o teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, refazendo, 12 aqui, 5 aqui, D ou dPq, como queira, aplicando, então, o nosso teorema de Pitágoras. Como que fica, então? Hipotenusa ao quadrado, então vamos lá, dPq ao quadrado é igual a um dos catetos em qualquer ordem, por exemplo. Alex, eu gosto de colocar o horizontal primeiro, perfeito. 12 ao quadrado mais o cateto vertical agora, 5 ao quadrado. Então ficou assim, ó, dPq ao quadrado igual 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25. Então, ficamos assim, ó, dPq ao quadrado igual, somando 169.
Gente, aqui na teoria, né, nós teríamos um sinal de mais e um sinal de menos, né? Então, invertendo a operação, como a potência é par, nós teríamos que ter isso aqui, ó, dpq igual a mais ou menos raiz quadrada de 169. Só que, como nós estamos trabalhando aí com uma distância, distância não pode ser negativa, né? Ou é zero ou é positiva. Então, nós vamos ignorar o sinal de mais, né? Eu, geralmente, quando faço isso, eu anoto isso aqui assim, ó. dpq é maior que zero, portanto, podemos ignorar o sinal de menos e colocar somente a raiz positiva, raiz de 169. Pronto, então agora, o último passo, tirando a raiz, dpq igual a 13 é a nossa resposta final, ok? Bom, Alex, você foi esperto, né? Você fez aí para dar um número inteiro, fiz, exatamente, fiz para dar um número bonitinho, podia não ser, né? E se não desse, deixa indicado, raiz de 70 ou fatora para simplificar, perfeito? Mas qual que é a conclusão, né? Aplicar o Pitágoras é mais fácil do que ficar decorando a fórmula. Se a gente tivesse utilizado a fórmula, né, ficaria assim, ó, dpq igual a raiz de, vamos lá, vamos lembrar os pontos aqui, ó, o P é menos 7,1 e o Q é 5,6, né? Então aqui, ó, a diferença dos x. Então, xp menos xq, menos 7, menos 5 ao quadrado. A diferença dos y's, né? 1 menos 6 ao quadrado. Então, reparem que vai acontecer o seguinte, ó. Aqui vai dar menos 12, que ao quadrado é 144. Aqui vai dar menos 5, que ao quadrado é 25. Vai ficar raiz de 169, como antes. Então, a resposta, é claro, vai ser a mesma, dpq igual a 13. Tem alguns autores que colocam assim, né, unidades de comprimento. Se você souber a unidade, né, metro, centímetro, você pode colocar, perfeito? Mas, de novo, vocês viram que pela fórmula fica mais chatinho. Você pode usar um aplicativo, né? Então, aqui eu tenho um aplicativo chamado GeoGebra, ele permite que nós marquemos os pontos, então você pode dar o nome para o seu ponto e você pode definir as coordenadas, P-71, Q56, e você pode construir o segmento que liga exatamente os pontos, que aqui no aplicativo ele chamou de F. Agora observem que, ao fazer isso, ele automaticamente já dá a medida do segmento para você, sem nem você pedir. Tá? Então, quando você constrói o segmento ligando esses pontos, ele já te informa que esta medida aqui vale 13, ok? Muito bem. Outra maneira de usar tecnologia é você usar um código, né? Então, aqui eu criei um código que faz o seguinte, vamos mostrar. Ele pede para o usuário, quando você roda, as coordenadas que você quer, ó, xp igual a menos 7, yp igual a 1. Em seguida, xq igual a 5, yq igual a 6. Ele joga na fórmula de distância e já calcula para você a distância de P até Q, que novamente, neste caso, deu um número inteiro. Se a gente voltar aqui um pouquinho no código, a gente vai ver que aqui aparece a codificação exatamente da fórmula de distância entre dois pontos. Então, aqui, nessas 4 linhas, ele pede os dados para o usuário, aqui ele calcula a distância e na última linha ele mostra a solução, que é exatamente a apresentação desta tela aqui. Então, se vocês gostarem de codar, de programar, de codificar, né, é bem simples programar isso, né? Tem que saber como é que transporta da linguagem da matemática para a linguagem do código. Muito bem. Se nós acrescentarmos um pouco mais de código, né, então a tela anterior, né, estava até aqui. Se a gente acrescentar mais este pedaço aqui de código, gente, eu estou sabendo, tá, que para vocês a letra está pequena, mas a intenção não é que você consiga ler necessariamente. O que eu quero mostrar é o seguinte, você pode acrescentar mais um pouco de modo que o programa, o aplicativo, possa mostrar para vocês exatamente os pontos, aqui, ó, o ponto P e o ponto Q, e no caso eu pedi que ele escrevesse aqui a distância que ele encontrou exatamente em cima aqui do meio do segmento, né? Coloquei um título bonitinho, distância entre dois pontos, perfeito? Então também tem essa possibilidade de uso de tecnologia que é fazer o código.
Frase de hoje para vocês, né? Arthur Ávila, ganhador da medalha Fields, que equivale ao Prêmio Nobel de Matemática, disse o seguinte: matemática não é resumida em regras, tá? Então, matemática é resumida em que, Alex? Em raciocínio. Muito bem. Eu falei para vocês que tinha uma exceção, né, que realmente talvez a gente precise saber a fórmula. É quando em um dos pontos aparece uma letra aqui, ó. Ele disse que a distância entre A17 e BX1 vale 10 e quer saber quanto vale esse x aqui. Bom, então nós podemos montar isso pela fórmula da distância, né? Aqui eu já adaptei, em vez de PQ eu coloquei AB, coloquei aqui a fórmula da distância, perfeito? E se vocês observarem, eu já joguei aqui os dados no próximo passo, ó. O x do A, o y do A, o x do B, que é x mesmo, e o y do B, que é 1. Tudo isso eu já joguei aqui na fórmula. Ficou assim, ó, x do A menos x do B ao quadrado mais YA menos Y do B ao quadrado igual a distância que foi pedida, que é 10. Como que resolve isso, Alex? Bom, nós podemos começar elevando os dois lados ao quadrado, né, para poder eliminar essa raiz. Então, simplificamos a raiz. Cuidado, tá? Quando você eleva ambos os membros de uma equação ao quadrado, em geral, você tem que fazer verificação no final, porque você pode estar criando soluções fantasma, tá? Aí ficou assim, ó, cortando a raiz x menos 1 ao quadrado mais, gente, 1 menos 7 é menos 6, que ao quadrado vai dar 36, e 10 ao quadrado é 100. Invertendo a operação, né, nós podemos passar o 36 subtraindo, ficou x menos 1 ao quadrado igual a 100 menos 36, 64. Bom, agora nós temos dois caminhos, tá? O mais simples é inverter a operação novamente, x menos 1 igual a mais ou menos raiz de 64. Então, nós ficaremos com x menos 1 igual a mais ou menos 8. Então, possibilidades, né? Se aqui for mais 8, passa 1 para lá, o x vale 9. Se aqui for menos 8, passa 1 para lá, o x é menos 7. E se a gente fizer a verificação, nós temos realmente duas soluções, ok? Muito bem. Vamos guardar essa equação aqui, ó, x menos 1 ao quadrado igual a 64, né? Que eu quero mostrar para vocês outra coisa, ó. Nós temos isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado igual a 64. A gente poderia ter usado aqui o produto notável, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 64. Passa para a esquerda o 64, invertendo a operação. 1 menos 64 fica menos 63 igual a 0. Então, uma segunda solução é resolver esta equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Vai dar as mesmas raízes, mas vai dar mais trabalho um pouquinho. Se você perceber aquela outra solução, fica mais fácil e mais rápido. E, finalmente, vocês podem ter achado estranho. Ué, Alex, mas por que teve duas soluções? Eu tudo bem, resolvi, mas não estou enxergando. Gente, pelo seguinte aqui, ó, o ponto A está aqui, né? Não sei se vocês se lembram que o ponto B, ele era assim, ó, o ponto B, aliás, está escrito aqui, né? O ponto B é x1. Se a abscissa dele é 1, gente, significa que ele está em cima dessa reta aqui, ó. Essa reta vermelha, que é o x do ponto B, é 1. Só que em cima dessa reta, existem dois pontos que distam 10 do A. Nós temos um ponto à direita, que é exatamente quando nós temos a abscissa positiva, x9, e nós temos um ponto à esquerda, que é exatamente quando nós temos a abscissa negativa lá da nossa solução, menos 7. Então, geometricamente, as soluções são a interseção de uma circunferência de centro em A e raio 10, que é essa circunferência laranja, com a reta y igual a 1. Então, nós temos uma solução aqui à esquerda e uma solução aqui à direita. Então, por que geometria analítica é legal? Exatamente porque é a ponte entre o que acontece na geometria que tem que corresponder com o que acontece na álgebra. O que nós vimos hoje? Plano cartesiano, localização de pontos da aula passada, que precisamos usar hoje, cálculo da distância entre dois pontos, que é o tema principal, né? Inclusive a fórmula, o teorema de Pitágoras, que é de onde vem a fórmula e que nós vamos usar preferencialmente em vez da fórmula, sempre que possível,
Uso de tecnologia na matemática, nós vimos o GeoGebra e a linguagem de programação Python, e representação algébrica versus representação geométrica, que é a alma da geometria analítica. Essas aqui são nossas referências. Muito obrigado pela sua presença na nossa aula de hoje. Até a próxima.